Hey galera, como vocês estão? O ano de 2020 não tá fácil pra ninguém. Eu quero já no começo desse vídeo desejar pra você e pra sua família muita força e muita energia positiva pra vocês nessa situação de pandemia. E vamos então falar sobre um assunto que eu já deveria ter comentado aqui no canal há algum tempo, e esse aqui é um vídeo especial onde eu consegui calcular quanto tempo se passa entre cada filme do Homem-Aranha. Então, muito obrigado por estar aqui assistindo. Lembra de já deixar o like aqui no vídeo para ajudar o canal, porque desse jeito o YouTube entende que o vídeo é legal e divulga para mais pessoas. E agora nós vamos falar sobre a evolução e o amadurecimento de cada Peter Parker nos filmes. Nós tivemos 3 filmes com Tobey Maguire, 2 com Andrew Garfield e até agora 5 com Tom Holland. Pois é, o MCU apresentou o Peter por um grande espaço de tempo, e para falar de evolução de personagem, nem é exatamente a quantidade de filmes a chave principal que nós usamos para tratar, mas sim quantos anos se passam na vida desse personagem. Já garante o gostei aí no vídeo e se por acaso não conhece o canal ou não é inscrito, se inscreva para sempre receber um conteúdo que eu garanto que nenhum outro canal BR faz. Vamos falar sobre tempo. Homem-Aranha de 2002 começa com Peter ainda na escola. Logo tem a formatura, ele se muda da casa da tia May, começa a faculdade, arruma um trabalho, bastante coisa acontece. Assim que ele vai para casa, após a formatura, o Peter fica bem triste no quarto, pois infelizmente seu tio Ben não pôde vê-lo se formar. Eu senti tanta falta dele hoje. Graças a um acontecimento no Homem-Aranha 2 que a gente ainda vai falar, a gente consegue presumir que faz mais ou menos um mês, no máximo 2, mas eu acredito que mais ou menos um mês que o tio Ben se foi. O que faz essa cena acontecer mais ou menos 2 meses após o comecinho, correto? As aulas lá nos Estados Unidos terminam por volta de julho, então dá pra gente considerar que a formatura foi nesse ponto e o filme começou então em junho ou maio. Como o lançamento do longa se dá no começo de maio, e há uma porção de acontecimentos na história até chegarmos à formatura, eu vou considerar que a trama se inicia no mês de maio. Uma das cenas mais importantes do filme, onde Norman Osborn descobre que o Homem-Aranha na verdade é Peter Parker, acontece no Dia de Ação de Graças. O senhor tem um arranhão no pescoço. Eu saí com uma garota de programa. E tá roxo aí no seu pescoço. Eu saí com um garoto de programa. O Dia de Ação de Graças costuma ser na última quinta-feira de novembro em cada ano, o que significa que Peter foi o Homem-Aranha por quase 4 meses até enfrentar o Duende Verde pela primeira vez. A passagem de tempo funciona muito bem e de maneira realista, e podemos considerar que o filme então termina a história em dezembro, fazendo com que todos os eventos de Homem-Aranha 1 se passem aproximadamente durante 7 meses. Chegando em Homem-Aranha 2, sabemos que a história se passa 2 anos após os eventos do primeiro filme, mas não tem como saber se são 2 anos exatos, ou se são quase 2 anos, ou 2 anos e alguns meses, mas enfim, o filme começa logo no aniversário de Peter Parker, certo? O aniversário do Peter costuma ser no dia 1º ou no dia 10 de agosto, dependendo da mídia, por se tratar uma data de publicação da história do Homem-Aranha lá nos anos 60. Embora nos quadrinhos também tenham menções de que o Peter faz aniversário entre o final de setembro e começo de outubro, vamos considerar que essa cena de Homem-Aranha 2 se passe no mês de agosto mesmo. Porque na maioria das coisas relacionadas ao Teioso, o Peter faz aniversário dia 10 de agosto, então vamos considerar que é isso aí. Isso significa que o Peter agora tem 21 anos, porque ele e o Harry precisam ter a mesma idade e o Harry vai beber na festa do planetário daqui a... no meio do filme mais ou menos, né? A idade legal para beber álcool nos Estados Unidos, nós sabemos que é 21, então tá tudo certo por aqui. Os caras estão me tirando. Mas Homem-Aranha 2 é um filme onde a gente tem uma dificuldade maior para tratar do tempo em que se passa a história. Não temos nenhum evento comemorativo, a não ser a festa do planetário, que não é ligada a data alguma. A gente não tem mais um dia de ação de graças, por exemplo, sabe? Mas tudo indica que pelo menos até novembro, todos esses eventos aconteceram. Inclusive a derrota de Otto Octavius e o casamento de Mary Jane, que foi pro Beleléu. Parker, agora me lembrei de você, aluno do Connors. Ele me disse que é brilhante, mas que é preguiçoso. Mas vou melhorar. Eu sou só o Peter Parker.
não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. Que loucura não saber quem você é. Sua alma desaparece. É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O terceiro filme dessa trilogia maravilhosa não tem o tempo especificado após o segundo filme, então resta a nós tentar decifrar. Sabendo que Homem-Aranha 2 deve ter o final se passando em novembro, já que o inverno em Nova York se inicia nessa época e permanece frio até meados de março e abril, inclusive dezembro costuma até nevar em Nova York, então Homem-Aranha 2 com certeza começou por volta de agosto, por causa do aniversário do Peter, e terminou aí em outubro, novembro. Mas, enfim, não dá pra imaginar que Homem-Aranha 3 se passe nesse período, até porque os dias parecem quentes, né? Parece que tá no verão, sei lá. Enfim, não parece que tá no inverno. E considerando que Homem-Aranha 3 também teve sua data de lançamento em maio, assim, na verdade todos os filmes da trilogia têm, pela história, parece que se passaram só alguns meses após o Homem-Aranha 2, o Harry ainda tá naquele conflito ali, naquele atrito com o Peter, de coisas mal resolvidas por causa da questão de ter descoberto a identidade e tudo mais, a gente consegue considerar então que a trama se inicia em maio, do mesmo jeito que Homem-Aranha 1. E se Homem-Aranha 1 é de 2002, né, a história se passa em 2002, em tese Homem-Aranha 3 se passa em 2005, que loucura, né? Talvez um dos problemas de Homem-Aranha 3 é que acontecem muitas coisas simultaneamente em pouco tempo. Diferente do primeiro filme da trilogia, que soube apresentar uma história que se passasse em 7 meses, aqui nós temos vários acontecimentos apresentados no mesmo período. Basicamente, eu acredito que tenha se passado umas 2 semanas, desde o começo do filme até o momento em que o Homem-Aranha recebe a chave da cidade e enfrenta o Homem-Areia pela primeira vez, de acordo com alguns momentos em que assistimos. Isso já é quase metade do filme. Acrescentamos mais algumas semanas do Peter com o simbionte, que dá pra ver que se passam alguns dias, mas não deve ter sido muita coisa. E assim que ele tira, no dia seguinte já tem o último confronto até chegarmos no funeral do Harry. Sinceramente, eu acredito que o Homem-Aranha 3 inteiro se passa no máximo durante 2 meses, no máximo. E talvez agora você esteja se perguntando: o que isso tem a ver com evolução e amadurecimento do personagem? Vamos com calma. O cinema é uma arte que pode ser expressa de diferentes modos, e há filmes muito bons com uma trama que se passa num período curtíssimo de tempo. De Volta para o Futuro se passa em 1 semana, e Clube dos 5 se passa durante uma tarde, por exemplo. Mas para um filme ser bom, é praticamente unânime que o protagonista ou os protagonistas aprendam algo, ou pelo menos esse protagonista desenvolva algum âmbito de sua personalidade. Independente de quanto tempo se passa a história de um filme, com certeza se os filmes forem bons, por exemplo o Clube dos 5, que se passa em uma tarde, né, esse que eu citei, os personagens eles saem da escola, depois de ficarem presos lá, com uma visão completamente diferente da vida. Então os protagonistas aprenderam, eles mudaram, eles se tornaram outras pessoas. Na trilogia do Homem-Aranha é trabalhado no primeiro filme a responsabilidade. Garrão, eu quero que saiba que eu estarei sempre ao seu lado. Eu serei sempre um amigo. Só um amigo? Meu nome é Aranha Humana. Não conte ao Harry. O que você fez? Em Homem-Aranha 2, é trabalhado a questão do poder e sua consequência. O poder do sol na palma da minha mão. Queria ver a sua peça amanhã à noite. Vai assistir? Vou estar lá. Em Homem-Aranha 3, aprendemos sobre perdão. Calma. Não, senhor, eu não tenho como ficar calmo. Esse homem matou meu time e está solto por aí. Eu não estou pedindo que me perdoe. Só quero que você compreenda.
Eu te perdoo. Esclarece pro meu pai. Traz ele de volta à vida. Você tem grandes amigos. Eles são os melhores. Daria a vida por eles. E até mesmo o Clarim Diário pede desculpas ao Homem-Aranha por causa do Ed Brock. Não publico uma retratação há 20 anos. Extra! Clarim se desculpa com Aranha! Farsante é despedido! A questão é que em aproximadamente 3 anos, já que começou em 2002 e terminou em 2005 a história, né? Peter Parker aprendeu não só a lição de que um grande poder traz uma grande responsabilidade, mas também as consequências que a cidade sofria quando não tinha mais o Homem-Aranha. Ou então quando pensou mais em si mesmo do que nos outros. E até foi consumido pelo mal, tomando atitudes que jamais teria em sã consciência, mas também teve de lidar com essas consequências depois. Em suma, o Homem-Aranha do Sam Raimi foi um símbolo, sendo salvo pela população de Nova York quando se arriscou para salvar um grande número de pessoas enquanto era atacado pelo Duende, foi defendido também pela população enquanto enfrentava o Dr. Octopus e admirado por todos em diversos momentos, principalmente quando não havia mais esperança. Parece que ele surgiu do nada para atender às preces da cidade. Logo quando todos pareciam perder as esperanças. O Peter Parker de Tobey Maguire teve um amadurecimento considerável como pessoa e também como herói. E assim passamos então para a franquia seguinte, o espetacular Homem-Aranha, dirigido por Mark Webb e estrelado por Andrew Garfield no papel do Teioso. Diferente do Peter retraído e tímido do Tobey Maguire, desde o começo do filme percebemos que Andrew Garfield interpreta a parte mais egoísta e ranzinza do Peter, um pouco mais semelhante com a personalidade do universo Ultimate e com alguns traços da era do Steve Ditko. Em relação ao tempo em que a trama leva para desenrolar, a gente sabe que começa com Peter apanhando pro Flash, aí ele descobre uma maleta do seu pai no mesmo dia, enquanto ajudava o tio Ben a arrumar as coisas da casa. Começa a estudar o conteúdo dela e se passam alguns dias até que ele vai a Oscorp, é picado pela aranha, o tio Ben morre, ele vai atrás do loirinho que foi o assassino, e assim a história vai andando, no fluxo contínuo, onde vão se passando os dias, não dá pra estimar o exato momento onde tudo acontece, mas o que dá pra presumir é que de fato tudo isso aí acontece pelo menos assim entre 2 a 4 meses, vai. Agora, se tratando de evolução, quando o Peter leva um soco do Flash no começo, foi porque o Flash estava implicando com outro menino, então o Peter achou injusto e foi tentar ajudar, mas era fraco e acabou apanhando. Depois ele deu o troco no Flash, mostrando um lado vingativo na sua personalidade. Depois que o tio Ben é assassinado, o Peter procura vários criminosos que se parecem com o tal assassino do tio Ben. Então ele não estava agindo como um herói para salvar a população, e sim estava sendo movido mais uma vez por uma vingança pessoal, sempre pegando criminosos bem específicos, e é isso que chama a atenção da polícia de Nova York. Quando o Peter é convidado para um jantar na casa da Gwen, que é sua colega de escola, que é a crush dele também, ele desrespeita o pai dela, que é capitão da polícia, o Capitão Stacy. Ele diz que a polícia não faz todo o trabalho e é por isso que o Homem-Aranha precisa existir. E também conta pra Gwen que ele é o tal mascarado, obviamente para tentar conquistar ela, já que ele não tinha nenhum outro meio para isso. Mais uma vez, nível máximo de egoísmo. Mas é por culpa dele que o Dr. Connors conseguiu finalizar a fórmula do lagarto e se transformou num monstro, colocando várias pessoas em risco, inclusive um garoto que ele acaba salvando e finalmente se torna o Homem-Aranha, pois era a primeira vez que ele não estava tomando uma atitude pensando exclusivamente nele, embora ele ainda estivesse salvando o menino por culpa do lagarto, que indiretamente foi culpa dele. Então, se não fosse o Homem-Aranha, o menino não estava em perigo. Enfim, é complicado defender as atitudes heróicas do Teioso nesse primeiro filme. Não é minha política. O momento que traria o maior aprendizado na vida do Peter nesse filme é quando o Capitão Stacy acaba assassinado pelo lagarto. Só que antes dele morrer, ele pede ao Peter que ele fique longe da Gwen, para ela não sofrer por estar envolvida nesse mundo, cheio de perigo, de ameaça. E o Peter promete que ia ficar longe dela, só que termina tudo com o Peter dizendo que as promessas que não são cumpridas são do tipo que ele mais gosta. Isso invalida a morte do tio Ben, provando que ele não aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades,
Isso invalida a promessa feita para o Capitão Stacy e até mesmo suas atitudes como herói se tornam inválidas também, porque o filme infelizmente começa e termina com o Peter sendo egoísta e na maioria das vezes impondo as suas vontades acima da vontade dos outros, até das pessoas que ele tecnicamente ama. Lembrando que comparando ao Homem-Aranha 1, nesse período de 4 meses o Peter já era herói e estava ajudando as pessoas sem interesse próprio, a não ser, claro, vender as próprias fotos pro Jameson. Lixo, lixo, super lixo. Certo, um ano se passa desde o primeiro espetacular Homem-Aranha, e assim começa o segundo filme, que tem um clima completamente diferente. Uma produção seguindo um rumo tão longe do primeiro que nem parece ser uma continuação. Parece ser, sei lá, um filme à parte, um novo reboot. A gente sente isso porque o traje é completamente diferente, a história dos pais do Peter foi recontada e teve um flashback com a promessa que o Capitão Stacy fez o Peter cumprir, apesar dele quebrar dias depois. Depois de um ano, o Peter entendeu então, finalmente, que precisava terminar com a Gwen, para não deixar ela se envolver com quaisquer perigos, que foi o que o pai dela pediu, antes de morrer, coitado. Apesar dele ter tomado essa decisão por ter visto o fantasma do pai dela por todo lugar, ao invés de, sei lá, partir do coração dele, ainda é uma atitude válida, que demorou um ano para acontecer. Mas aconteceu. Não aconteceu não. Na metade do filme eles já estão de volta. Não, por favor, não diz isso não. Como Homem-Aranha, a gente não sente mais egoísmo, ele finalmente salva e ajuda as pessoas porque ele sabe que precisa fazer isso, sabe que tem a responsabilidade. E isso é visto em diferentes momentos na primeira metade do filme, e por esses momentos, esse Homem-Aranha ainda é o favorito de muitos fãs. Beleza, demorou um ano para ele aprender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora o que a gente tem adiante? Durante esse período que o Peter busca voltar com a Gwen, ela diz pra ele que ela vai se mudar pra Inglaterra, e pra não bastar já ter quebrado a promessa do pai, o Peter decide então se mudar pra Inglaterra também, pra ficar ainda mais perto dela. Afinal, também há criminalidade em Londres. O curioso disso é que nos quadrinhos o Peter demora muito tempo pra decidir dividir apartamento com o Harry, pelo simples motivo de ficar preocupado em deixar a tia May vivendo sozinha. Afinal, o seu tio Ben não estava mais lá. E o louco disso tudo é que o tio Ben no filme anterior também puxou a orelha do Peter por deixar a tia sozinha. Sua tia, minha mulher, teve que andar 12 quarteirões sozinha no meio da noite e esperou numa estação de metrô deserta porque você se distraiu. Beleza, depois disso tudo, um ano depois, o Peter decide deixar a tia May sozinha definitivo e mudar para outro país por causa da Gwen, que na verdade ele tinha que ficar longe porque foi a promessa que o pai dela fez ele cumprir. De fato, o Peter Parker nessa franquia não aprende nada que tentam ensinar. Eu juro, eu não tô implicando, vocês estão vendo, é sério, é o filme, eu não tô fazendo nada, eu não tô falando nada que não tá acontecendo no filme. Continuando, a Gwen acaba morrendo. O Aranha não conseguiu salvar a vida dela, e ele pediu pra ela não ir, mas ela foi, e ela deixou bem claro que foi uma escolha dela. Você me prendeu num carro? Você é um homem das cavernas? Você não devia estar aqui. Você me amarra pra poder ir pra guerra? Eu sei como te ajudar. Ninguém toma as decisões por mim, tá legal? Ninguém. A escolha é minha, tá? Beleza, o Aranha não teve culpa nisso, ele fez o que pôde pra manter ela longe, mas ela salvou o dia, ela ajudou, e as coisas teriam sido diferentes, pra pior, se ela não tivesse aparecido por lá. 4 meses se passam sem o Homem-Aranha em Nova York. A cidade precisava, mas ele estava de luto. Até que aparece um Transformer no meio da rua, causando terror, e ele resolve voltar, mostrando que é o amigão da vizinhança e tudo bem. Eu não sei se isso é evolução ou roteirismo para acabar o filme de uma forma melhor, depois de uma cena tão triste quanto a morte da Gwen. Então eu não considero muito isso aí evolução, sabe? Porque quebra completamente o clima de tristeza que o filme tinha. E sei lá, pelo menos eu já vi várias pessoas também concordando com essa opinião. Nessa segunda franquia do Escalador de Paredes no cinema, se passam quase 2 anos desde o começo do primeiro filme até o final do segundo, e eu só consigo dizer que a evolução do Peter como pessoa foi quase nula, praticamente nula, mas pelo menos como herói ele aprendeu o que precisa fazer, apesar disso ser o mínimo que a gente espera, né? Só que tem um probleminha, se você acha que o Peter do Espetacular Homem-Aranha é irresponsável, é imaturo, é egoísta, e calma lá rapaz, porque agora a gente vai começar a falar do Menino Aranha do universo cinematográfico Marvel.
Muita gente detesta o Homem-Aranha dessa franquia, The Amazing Spider-Man. Só que o que a Marvel tem feito com o personagem agora, na verdade parece mais uma paródia. E o pior é que muita gente tá amando, o que só dá forças pra eles continuarem. São incontáveis os comentários do tipo: ele tem 15 anos, ele vai amadurecer depois. Digamos que com o tempo que passou, o Peter já tem uns 17 anos e até agora ele só tem regredido, ele parece que tem voltado no tempo, ficado cada vez mais idiota. Em Guerra Civil, o Homem-Aranha já não era grandes coisas na minha opinião, mas com o passar do tempo ele foi ficando cada vez mais idiotizado e as expectativas são cada vez mais negativas. O Peter em Guerra Civil foi encontrado pelo Tony Stark, recebeu o traje de presente, mas ele já tinha o próprio lançador de teias e fabricava suas teias. Ele aceitou participar de uma batalha entre vários heróis sem questionar e saber o motivo de tudo aquilo acontecer. Olha, gente, eu adoraria continuar aqui, mas eu só tenho uma coisa pra fazer hoje que é impressionar o Sr. Stark, então... Por favor, não diz isso não. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, que começa logo em seguida, temos o Peter incessantemente enchendo o saco do Happy Hogan, pedindo por alguma missão grande, pois ele não aguenta mais ser o amigão da vizinhança. Afinal, ele já lutou ao lado dos Vingadores. Sério que tem gente que acha que esse é o melhor Aranha? Ele deixa bandidos comuns explodirem um banco e quase causar diversas mortes, captura a tecnologia alienígena e tenta bater com um martelo no meio da escola, no negócio que é uma bomba. Ele deixa essa bomba com um amigo burro sem saber que é uma bomba, que acaba sendo ativada no meio de uma excursão no monumento histórico de Washington, podendo causar dezenas de problemas e também mortes. Ele foi o responsável também por atrapalhar uma operação que estava sendo monitorada pelo Tony Stark, e isso acaba partindo um barco, uma balsa, ao meio, ocasionando em milhões de dólares de prejuízo, traumas pra galera de lá, com certeza, e obviamente colocando vidas em risco. Quem você acha que chamou o FBI, hã? Você sabia que eu fui o único que acreditou em você? Não, agora você vai escutar. Um adulto está falando. E se alguém tivesse morrido hoje, hein? A culpa ia ser sua. Não sou ninguém sem uniforme. Essas foram algumas irresponsabilidades dele como herói, porque como o Peter, também tem várias, claro. Principalmente quando ele descobre que o pai da menina que ele gosta é o Abutre, e ele pede pro Peter não se meter nisso, pra dar pra filha dele, a melhor noite da vida dela. É isso que o Peter deveria ter feito, já que, cara, o Abutre é um vilão do Tony Stark nesse filme, ele só quer ferrar com a vida do Tony Stark. Ele podia ter ido lá, curtido o baile de formatura com a mina que ele gosta, porque o pai dela é um vilão e ela não faz ideia. Então, o que ele pudesse fazer pra deixar a vida dela, a noite dela boa, ele deveria ter feito. Não, ele prefere intrometer onde não deve. O que o Abutre ia fazer é furtar o conteúdo de um avião do Tony Stark. O cara que tem o monitoramento de tudo no mundo todo, um exército de armaduras a ser controlado remotamente. Sei lá, ele é milionário, bilionário, ele é um dos caras mais poderosos da Terra. Ele não precisava da ajuda do Peter. Aliás, essa ajuda acaba fazendo o avião cair, explodir e tudo foi perdido do mesmo jeito. O Abutre foi preso e o trauma pra Liz, que a filha dele, foi tão grande que ela se mudou com a mãe pra outra cidade. Dá pra entender que esse moleque só faz coisa errada e não aprende nada. Pior, ele regrediu nesse filme perto do que vimos em Guerra Civil. E em relação ao tempo, não dá pra presumir muito quando o filme começa, em qual época do ano se passa ou algo parecido, infelizmente. Mas eu presumo que tudo isso desde Guerra Civil até o final de Homem-Aranha de Volta ao Lar aconteça durante um mês aproximadamente, porque várias coisas acontecem durante um dia só. Talvez eu esteja esquecendo algum detalhe, mas fiquem abertos, se quiser corrigir essa informação, aí nos comentários, no caso, coloca o tempo certo, valeu? Já em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, a participação do Homem-Aranha é relativamente pequena. É difícil para considerar, eu acho que não tem o que agregar nesse quadro de amadurecimento. O que acontece com o Aranha em Guerra Infinita se passa apenas durante algumas horas do mesmo dia, e então ele desaparece com o estalar de dedo do Thanos, e em Ultimato ele retorna e já parte pra luta, onde ele vê o tio Stark morrer, e então tudo termina até a gente chegar em Homem-Aranha Longe de Casa, que talvez seja o ponto-chave que tenha causado, assim, uma imagem ruim para esse Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel. Diferente do primeiro filme, que ele queria ser herói, mas fazia tudo errado, aqui nós aparentemente temos uma ameaça global e perigosa e não tem nenhum outro herói para ajudar. E mesmo assim, o Peter recusa várias vezes, porque ele quer curtir as férias. O seu respeito pelo Tony Stark
continua imenso, mas de forma incoerente, porque o Tony deixou para ele um óculos com uma altíssima tecnologia como presente e ele deixa largado. E ele dá para um cara que ele acabou de conhecer. Calma lá, ele dá os óculos. Ele dá os óculos para o cara que ele acabou de conhecer. Essa trama do filme do Homem-Aranha Longe de Casa se passa num período curtíssimo de tempo, apenas em alguns dias, onde acontece a viagem e há essa regressão absurda de maturidade do personagem, fazendo nem sequer parecer o mesmo visto em Capitão América Guerra Civil, que foi sua primeira participação. Nós temos então 3 anos de histórias com os filmes com o Tobey Maguire, 2 anos com os filmes do Andrew Garfield e entre 1 ou 2 anos com os filmes do Tom Holland, porque ainda há os intervalos entre um filme e outro que não são descritos aqui. A passagem de tempo é muito mais coerente na trilogia dirigida por Sam Raimi. Tem uma abordagem mais realista e mais humana, onde nós sentimos realmente o Peter passar por todas as dificuldades daquele período que ele estava. Na franquia dirigida por Mark Webb, tudo passa mais batido por causa do interesse insistente do Peter em entender a história dos pais dele e também em ficar com a Gwen, quebrando uma promessa que ele não deveria. Já com os filmes atuais, dirigidos pelo John Watts, o problema maior é a falta de ligação com o filme anterior, já que o Aranha dele parece cada vez mais inexperiente e cada vez menos heróico, dando uma quebra de continuidade e de realismo entre seus personagens e suas relações. Talvez você diga pra mim então nos comentários: cara, mas o Peter do Tobey Maguire evoluiu mais porque ele teve um período maior de tempo. É só a gente tirar então o Homem-Aranha 2 e o 3, ficar só no Homem-Aranha 1, que se passa mais ou menos entre 7 meses, como eu falei. Você vai ver, você vai notar um amadurecimento, uma evolução de personagem muito maior também que o do Tasmi, né, a franquia do Andrew Garfield, ou que a franquia do MCU, do universo da Marvel. Com certeza, sem dúvida alguma, o Homem-Aranha do Tobey Maguire foi o que teve um maior amadurecimento, a maior evolução e de uma maneira muito mais realista do que qualquer outro que a gente já viu até agora. Resta então a gente ver o que o futuro com os filmes do Escalador de Paredes vai trazer. A volta do Tobey Maguire, um Tom Holland interpretando uma versão séria do Teioso, um novo ator. Independente do que for, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito para aumentar a força aracnídea aqui no Brasil, com o maior canal brasileiro sobre o Homem-Aranha. Um abraço, deixa uma teia aí no like e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, fui!